Bezerra Terrachem, estamos reformulando aqui o nosso treinamento, e aquela parte que eu mandava por WhatsApp e tinha aquele problema de PDF e som, né? Então nós estamos fazendo tudo vídeo simples agora, para que as pessoas possam acompanhar. Não interessa se começou depois ou se perdeu, sempre vai ter a oportunidade de retomar. Eu vou deixar tudo isso no canal, para que as pessoas possam então, aqueles que tiverem interesse, que quiserem, né, tá aí para usar. Então vamos falar aqui, começando a falar do hebraico. O que é o hebraico? Hebraico é uma língua semítica, surgiu aproximadamente há 3.300 anos. Seu conjunto de caracteres é composto por 22 caracteres, todas as letras são consoantes. Contudo, nas entonações das palavras, na articulação dos sons, precisa do quê? Vogais, então os sons vocálicos. Em princípio, esses sons eram obtidos pelo arranjo de 4 letras do conjunto, conhecidas como matres lectionis, significa mães de leitura. Além disso, existe uma característica do idioma, é a diferença de notação de 5 letras do conjunto, que assumem uma forma diferenciada quando estão no final das palavras. Muito bem. Então nós já sabemos que, em princípio, as vogais eram então usadas por aquelas matrilectiones, eram definidas por aquelas matrilectiones, que não era uma coisa simples de se manipular. Contudo, a partir da dispersão babilônica até hoje, foi introduzido um sistema de assinalamento nas consoantes para indicar os sons vocálicos, e não apenas os sons vocálicos, como também outros controles de leitura aplicados, por exemplo, à liturgia. Muitos desses sinais estão ligados à leitura cantilada. Então, esses sons que foram incluídos, né, que são os chamados de sinais diacríticos, e é aqui que entra então a função dos maçoretas, né, que trataram de criar um sistema de vocalização que fosse mais simples do que a vocalização utilizando matres lectionis, que era bem difícil. Somente uma pessoa altamente especializada na linguagem teria facilidade de manipular e ler o texto. A partir da dispersão, então, nós já falamos que foi incluído os sinais diacríticos, ou seja, os sinais dos maçoretas, para que as pessoas pudessem ler aquilo que estava escrito. Agora, história. Historicamente, o idioma hebraico atravessou 3 longos períodos, desde o estabelecimento do Ishuv em Canaã, ou seja, do assentamento dos israelitas em Canaã. Então, foram divididos aí em 3 períodos grandiosos. O primeiro, ele vai de 1300 antes da Era Comum até 1000 antes da Era Comum, 300 anos. Esse período é chamado período arcaico. O segundo período é conhecido como período clássico. Ele vai de 1000 antes da Era Comum até 600 antes da Era Comum. Esse aqui também é chamado de pré-exílico, ou seja, esse período aqui de 1000 antes da Era Comum até 600 antes da Era Comum é que precedeu o exílio do povo para a Babilônia. E o período tardio, que é também conhecido como o período pós-exílico, que vai de 600 antes da Era Comum até 200 antes da Era Comum. Aqui é que se perfilou o chamado hebraico bíblico, ou seja, esse hebraico no qual foi escrita toda essa saga de Israel e que compõe a Bíblia, a Tanakh, que é a escritura judaica.
Então é por isso que essa é hebraico bíblico. Então ele foi desenvolvido até a forma que está hoje em 3 grandiosos períodos, né? Mais ou menos 1330 anos antes da Era Comum, quer dizer, antes do nascimento de Yeshua, ou como alguns queiram, Jesus. Depois desse período todo, o hebraico ainda teve algumas modificações, mas não estruturais. E surgiu daí o hebraico mishnaico, da Mishnah. Esse era o que foi escrito o núcleo das Mishnayot no Talmud. O Talmud, então, tem a Mishnah escrita no hebraico e os comentários e outras partes, não vamos entrar aqui no assunto do Talmud, que estão escritos em aramaico. Então essa fase aí do hebraico mishnaico foi onde teve algumas modificações e culminou hoje então com o atual hebraico moderno, com algumas diferenças, principalmente na questão de verbos, que é a única modificação mais acentuada na questão da conjugação. Muito bem. As coisas que mudaram aí foi então a introdução dos sinais diacríticos, dos massoretas, para possibilitar o quê? Facilitar a leitura do texto hebraico, né? Essa é uma grande invenção, porque permite que alguém possa ler o que está escrito em hebraico sem saber falar hebraico. São os sinais diacríticos, são os sinais massoréticos. O formato das consoantes também, porque foi trocado pela letra quadrada, que é essa letra que nós conhecemos, e que é mais fácil de ser escrita e identificada num texto. Essa foi inventada por Ezra, o sacerdote, o escriba. E o significado de algumas palavras simples, né, que mudaram assim, mas não houve mudança muito grande, né? Coisa simples, uma palavra que fazia menção a um local passou a ser uma palavra, um pronome, coisa desse tipo assim. Não houve muita alteração, não. E por isso também não mudou nem as regras gramaticais que continuaram, e também a sintaxe foi bem simples. No próximo quadro, então, vamos dar uma olhada no conjunto de caracteres que formam, então, o chamado Aleph Beit, que é o alfabeto hebraico. Muito bem. Aqui, então, nós vamos ver uma estrutura aqui, vamos falar acerca dela. Nós, então, dividimos aqui em tabelas para facilitar. Nós temos aqui os caracteres hebraicos na letra de imprensa, né? Esse aqui agora é o próprio caráter no formato de imprensa, somente que escrito manualmente. E aqui, mais à esquerda ainda, nós temos os caracteres cursivos, como chamava assim a letra de forma e a letra de mão. Que esse aqui é o caráter cursivo, é desse jeito que se escreve cursivamente. Esse aqui pode ser escrito assim também, mas essa é a letra de forma escrita à mão. No meio aqui nós temos o quê? Os nomes que identificam cada caractere. Nessa coluna aqui nós temos então as equivalências entre os alfabetos. No caso, o alfabeto ocidental português e o hebraico. Desse lado aqui se repete a mesma coisa, só que dando continuidade a outras letras, né? Aqui só tem uma parte, aqui tem o restante. Aqui também as equivalências nos dois alfabetos, os nomes das letras,
A mesma coisa aqui, que é a letra de imprensa escrita manualmente, e aqui a letra cursiva. Interessante notar que nos dois casos aqui, em que se usa manualmente a escrita, existe uma regra. Essa regra é de fazer o risco, de maneira que seja mais fácil e mais confortável também para a pessoa que está escrevendo. Então, a pessoa pode parar esse vídeo em qualquer momento e, utilizando um caderno, então ir treinando a escrita de cada caráter, para saber como se escreve, como se é dado o risco, como ele começa, as curvas e assim por diante. Então está tudo aqui nesse único quadro, e para que as pessoas possam não só obter o conhecimento das letras, os seus sons, os seus nomes, mas também como poderia fazer essa escrita manualmente, segundo as regras estabelecidas, tá, pela escola. Muito bem, então vamos começando aqui por essa letra. Essa é a letra, aqui está o nome, né? Essa é a letra Aleph. Essa letra aqui, ela não tem correspondente no alfabeto. Ela é uma letra estritamente aspirada. Ela é entoada com um aspirado bem fraco no interior da boca. Aleph. Ela é uma letra gutural, porque ela é aspirada, e ela também é uma das matres lectiones. A segunda letra aqui, a letra Bet, corresponde ao B, tem uma correspondência ao B. A terceira letra aqui é a letra Vet. Observe que é o mesmo desenho, só que a letra Bet guarda aqui um sinal chamado Dagesh, significa que essa letra foi duplicada, mas por isso que é B. Esse aqui é o Vet, corresponde a V. Essa é uma regra do hebraico. A terceira letra é a letra Gimel, equivalente a G. Quarta letra Delet, equivalente a D. Quinta letra Re, também é levemente aspirada, um pouquinho mais forte que o Aleph. Além de ser uma gutural, também é uma matrilections, uma das matrilecciones. Equivale ao H na língua ocidental portuguesa, que também não tem som. Depois nós temos aqui o Vav. Vav corresponde à letra W. Tem som de V ou W, depende, tá? Depois nós temos aqui também a letra Zain, que corresponde ao Z. Depois nós temos aqui uma outra letra gutural, Het. Ela é o Het, veja que ela é mais aspirada mais fortemente. Na verdade, ela é aspirada na garganta, enquanto a Aleph e Rei são aspirados dentro da boca. Essa é na garganta. Não tem correspondência também no português. É uma gutural, mas não tem nada a ver com matrilections, tá? Essa aqui agora é a letra Tet, equivale a T. Depois a letra Yud. Essa letra Yud, então, é uma das matrilections. Ela tanto é uma consoante, como ela também representa o som de I, o Y, né? E além de outros sons também, que ela usava como matrilections. Isso não vai ser dito nesse exercício, nesse treinamento. Depois dela eu tenho o quê? Eu tenho a letra Kaf, equivalente a K, né? Depois eu tenho a letra Raf. Observe que o desenho é o mesmo, né? Essa letra aqui, ela não tem equivalência no nosso alfabeto português, tá? Depois nós temos aqui a repetição dessa letra, e agora o primeiro daqueles casos do formato especial da letra em vista do local onde ela se situa, que seria então o Raf Sofiot, né? De fim, Raf. O Raf Sofiot, Sofiot significa o quê? Fim, letra de fim. Também não tem correspondente aqui na nossa língua. O som dela é Raf e Raf Sofiot. Raf, né?
também aspirada fortemente na garganta. Nós temos aqui agora o Lamed, que é equivalente à letra L, o Mem, que é equivalente à letra M, está aqui. Essa também, letra M, também tem um formato especial quando está no fim, portanto ela é Mem Sofiot, aqui. Depois nós temos a letra Nun. A letra Nun também tem um formato especial no fim, então é Nun Sofiot. Depois nós temos a letra Samech, equivalente a S. Depois nós temos a letra Ain, que é uma letra que também não existe, não tem correspondência no alfabeto ocidental português. E ela é pronunciada de maneira interessante, como na palavra Yaakov, Maaseh. Ela, para se pronunciar essa letra, é preciso pressionar o plexo superior. A maioria das vezes, no diálogo rápido, isso não é percebido. Depois nós temos a letra P. Observe que ela tem também um pontinho lá, o Dagesh, né? Indicando que é uma letra dupla. Mais abaixo nós temos a letra F, tá? O P corresponde a P mesmo, e o F corresponde a F. E essa também observa uma condição de formato de fim, que é o F Sofiot, tá? Não é o P, é o F Sofiot. Então, P e F. Depois nós temos essa letra também, que é o Tzad. O Tzad, o som dela é Tzad, né? Esse som aqui. Esse é o Tzad, com que se escreve Tzadik, o justo, né? E depois nós temos, essa letra também tem um formato especial no final das palavras. E depois nós temos a letra Kuf, que é equivalente à letra Q. Pois o Resh é considerado também uma letra gutural, porque na pronúncia israelense, ele é realmente uma gutural. Aqui nós, muitas vezes, nas comunidades sefarditas e outras, eles não falam o Resh, ele fala Resh, né? Mas é também uma gutural, equivale ao R. Depois nós temos a letra Shin, tá? Veja, esse é o formato dela, e aqui nós temos o que? Um sinal na última bracinho aqui. Depois nós temos a letra Sin, veja, Shin e Sin. A única coisa que muda nessa letra é que o pontinho que fica no último, aqui é no primeiro. É a convenção para escrever. Os maçoretas que criaram essa simbologia também. Nós temos aqui, não a letra em si, mas esses assinalamentos. Nós temos aqui a letra Tav, que é a última letra do Aleph Beit. No caso aqui grafaram ela com Dagesh também. E nós temos aqui a letra Tav, a repetição dela também. Então essas letras aí são as letras do Aleph Beit, que seria interessante decorar. Aliás, tem que decorar. Aliás, tudo que acontece aqui no início vai ser usado cada vez mais. Então não tem esse negócio de terminou um, já não, acabou. Aqui continua. Tudo que é feito aqui é como uma semente, é plantado para colher no futuro. Então já se preparar, porque tudo que foi ensinado é porque vai ser usado. Se não ensinar alguma coisa, é porque não vai ser usado, porque ele não vai ser usado. Muito bem, então terminamos essa primeira parte teórica, que é a parte do Aleph Beit. Então, até o próximo vídeo.